Estamos de volta, então, com o CésarCast IA, a série técnica do CésarCast, que se propõe a falar sobre IA generativa e seu impacto na vida das pessoas e das organizações. E hoje a gente tem um episódio muito especial, por diversos motivos. A gente está aqui para falar sobre um assunto que a gente vem meio que postergando desde o nosso primeiro episódio, quando a gente falou de deepfake, depois a gente falou de IA na educação. Amanhã vai ter um novo episódio falando sobre produtividade, onde a gente também jogou essa bola mais para frente. E hoje chegou o grande dia. A gente vai falar sobre ética e aspectos legais da IA generativa. E a gente vai fazer isso em grande estilo. A gente vai fazer ao vivo, ao vivaço aqui. Não vai ter aquela história de não foi isso que eu falei, pelo amor de Deus, fala de novo, corta aqui. Falou, tá falado e vai ficar registrado para o nosso podcast. E no episódio de hoje eu estou aqui com uma mesa espetacular de pessoas que vieram falar sobre o assunto e vou começar apresentando todos eles. Vamos fazer uma primeira rodada aqui, onde cada um se apresenta e diz o que está instigando, por que quer vir aqui trazer para a mesa para falar sobre ética, sobre aspectos legais e IA generativa. Queria começar, então, com mais um membro lá do nosso Labória, que é o Laboratório do César, que está tratando sobre aspectos de IA generativa. Mabuse. Opa, boa noite para o pessoal que está ao vivo, boa noite para quem vai ver isso em algum outro momento no tempo e no espaço. Eu sou designer, né? Faço parte desse grupo de pesquisa, sou também trabalhador da ciência junto com o pessoal e tenho um pé na filosofia que me leva a ir mais para a discussão da ética e estou bastante curioso para a gente ver mais das entranhas aí desses conceitos que a gente tem falado tanto, né? Vamos nessa. Bora lá. Agora vamos... Ana Patrícia Ramos, fale aí quem é você. Bom, eu sou Patrícia Ramos, um prazeraço estar aqui nessa mesa equânime, né? Muito bom, que eu convivo, né, diariamente aí com uma macharada, então é bom demais estar aqui numa mesa falando sobre tecnologia, né, sobre IA, o assunto do momento, né, a hype agora e a generativa. Um prazeraço estar aqui com pessoas assim incríveis, né, que eu admiro bastante. Tá bom, incrível, obrigada. E agora que eu estou conhecendo também, Manuela. Vamos lá, quem sou eu? Eu sou gerente de projetos aqui, sou um gerente sênior, tá, no César. Fiz mestrado em inteligência artificial, né? Sou uma mulher negra, sou do sertão, né? De Paulo Afonso. Sou mãe, né? Sou mãe de duas crianças, sou mãe de duas gatas, né? Adoro falar sobre tudo, sobre política, sobre economia, sobre IA, sobre tecnologia, sobre astronomia, né? Então, aqui eu vou pegar um pouquinho do gancho aqui de Mabuse, certo? Sim, assim, filosofia é uma coisa que me interessa muito, né? Mas até pelo meu histórico, né? Eu quero falar, sim, também de vieses inconscientes, né? A questão aí que se fala e se debate, mas que a gente não vê as coisas avançando do ponto de vista dos grupos minorizados, né? Onde a gente percebe que existe sim um racismo, né? E diversas formas aí de preconceito com grupos minorizados e que isso, na verdade, vai escalar, né? Que esse é o grande receio aí das pessoas que estão nos movimentos sociais, as pessoas que já estão nas universidades discutindo na academia sobre isso, é como isso vai escalar, né, negativamente para esses grupos, né, já historicamente minorizados. Então, é o que me traz aqui, porque isso tem muito a ver com ética e tem muito a ver com inteligência artificial. Isso. E a gente também está aqui pensando em falar no outro lado da moeda, que é o lado dos aspectos legais. A gente não podia deixar de trazer uma advogada, né, para nos ajudar a não falar muita besteira por aqui. E vai lá, dona Manuela, fala aí. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Manuela Vasconcelos, sou advogada e sou professora aqui do César e coordenadora da pós de Direito Digital. Então, pessoal de Direito Digital, vocês vão falar comigo várias vezes. Prazer. A gente está aqui realmente para discutir aí, né, sobre essa lógica do viés, do enviesamento, de quais são os problemas que isso pode gerar para a sociedade. O que todo mundo só vê o lado bom, né?
o que é ótimo, não sou eu que vou ficar aqui julgando, é ótimo. Mas a gente tem que agir de forma consciente. Tem que ver o lado consciente das coisas, ver as consequências que o desenvolvimento da tecnologia traz. E então, embora aí seja o hype do momento, né, não pode negar, em maio eu estava no Web Summit aqui no Rio, era assim, você queria ter público na palestra, colocava aí. Minha gente, a palestra não falava sobre aí, não tinha nada a ver sobre aí, mas o título tinha aí, era certeza que tinha aí. Então, é isso que a gente está vivendo. Muita gente falando sobre aí o tempo todo, mas o que de fato está sendo discutido, né? O que é que está sendo colocado em prática para regular ou não, para pensar nas consequências ou não sobre o assunto. Eu acho que é um tema que tem muito pano para manga, e é isso que a gente vai tentar fazer aqui, conversar um pouquinho sobre isso. Bora lá, feita então as primeiras apresentações. Vamos começar então. Um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui, a gente estava tentando entender por onde que a gente começava. E sempre tem essa dúvida, né, sobre aspectos éticos, aspectos legais. A gente tem como traçar uma linha e dividir o que é ético, o que é legal, o que é ilegal, o que não é ético. Como é que a gente consegue, de alguma maneira, começar essa conversa para a gente não manter um pouco da nossa sanidade mental? Eu acho que eu vou levantar uma bola que é um passo atrás, só para complicar mais, né? E tentar entender que a gente tem questões éticas que são diferentes também de questões morais, né? A questão moral, ela está muito associada a um julgamento relacionado muito às questões do nosso tempo, do momento, né? E de um julgamento muito relacionado o bem e o mal, esse tipo de coisa. Enquanto a ética está muito mais relacionada, se você for pegar a origem da palavra mesmo, aquela coisa, o ethos, né? A origem da palavra ethos é a mesma origem da, a raiz da palavra ética é a mesma raiz da palavra etologia, né? Etologia é o estudo dos animais no seu ambiente, no seu meio ambiente. Então, ética é a forma da gente, como seres, assim, a forma da gente estar no mundo. Então, a gente tira qualquer julgamento de valor e a gente está no mundo desse jeito. Por isso que a gente fala que existe uma ética entre bandidos, por exemplo. Não é... Você não tem um julgamento de valor aí. É isso que é ética. Assim, o estudo dessas relações, pelo menos é como eu vejo, o estudo dessas relações humanas que existem nesse contexto. Nesse sentido, é interessante usar o entendimento do que é moral para entender algo que foi até falado com a Manuela agora, que é a gente fica vendo, a fala dela foi muito boa nesse momento, que a gente fica vendo, porque é tudo muito bom, a gente vê como tudo muito bom, mas justamente você tem duas grandes categorias de reação a essas tecnologias, né? Ou você tem, e são duas categorias problemáticas, né? Ou você tem uma reação de que, eu abraço todo tipo de tecnologia nova porque ela sempre vai ser benéfica para a humanidade. Isso é o que um filósofo dos anos 60, 50, 60, Álvaro Vieira Pinto, que o pessoal do grupo lá do AI Squad não aguenta mais me ouvir falar, mas Álvaro Vieira Pinto falava muito, que é a tecnofilia, né? E o outro extremo também é tipo, o mundo acabou por causa do ChatGPT e agora ninguém vai ter mais emprego e acabou-se tudo, pronto. Isso aí é uma tecnofobia também, é o outro extremo. Quando, na verdade, o que acontece no mundo é nesse meio termo, né? As coisas acontecem nesse meio de campo. Então, para início de conversa, uma boa postura ética é entender que as coisas acontecem nesse miolo, né? Tentar evitar já de início esses extremos, né? Extremos são sempre complicados, né? É assim, vamos colocar em termos práticos. Se a gente for pensar, o que é que a gente pensa hoje no extremo, pessoas que assustam com tecnologia? A gente pensa Black Mirror, pelo menos é o que eu penso.
Assim, o que é que chega na cultura pop que a gente vê hoje que fala de um extremo que a tecnologia pode chegar? Só me vê uns episódios de Black Mirror e dá um medo real, assim. Eu, particularmente, nem gosto de ver, porque não gosto do cenário que pode chegar. Mas a gente tem que ver que a gente tem como regular isso e tem como evitar que chegue nesses extremos. Mas como é que a gente faz isso? Discutindo, pesquisando, dialogando. Por isso que esse tipo de debate é tão importante. Por isso que a gente tem que trazer pessoas de vários ramos. Não adianta você debater, por exemplo, desinformação com tecnocrata, com gente que está ganhando em cima da desinformação. Ele não vai querer controlar isso. Nunca. Ele não vai querer, porque não faz sentido para ele. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, tem a população que está sofrendo com isso. Então, você traz essa discussão, traz esse tópico para a mesa, e assim a gente consegue trazer formas de controlar essa situação, esse tema. E não vou ser advogada aqui e vai dizer que tudo tem que ser controlado, não, minha gente. Não é isso, não. Porque, né, quando olham para advogado, já pensa burocracia, lei e regulamentação. Não necessariamente, mas a gente precisa debater. A gente tem que ter noção de onde pode chegar. E quando a gente fala de tecnologia, a gente não sabe qual é o limite, qual é o fim. A gente não sabe. Ainda mais agora, nesse cenário. Né? Pelo menos eu acho que o foco é debater, é trazer as pessoas de vários ambientes para a discussão, realmente. Black Mirror tá dando cada vez menos medo, né? Com o passar dos anos, né? Exato. Tá chato já. Perto da Eu vou realidade. pegar um pouquinho do gancho de Manuela quando ela fala, eu sou aqui advogada e tudo é controle. Veja, a justiça, ela pode até me corrigir, por favor. É do que eu me lembro dos meus estudos de direito. Eu gostei também de estudar direito, né? Eu gosto de estudar tudo. Então, do que eu me lembro de direito, assim, o direito, ele surge, né? Não como uma forma aí de controlar, né? Então, a justiça, ela foi feita não para defender, né? Quem detém o poder, mas sim para aqueles que não são abraçados pela lei, né? Então, quando a gente fala, não é uma regulação e que algumas pessoas temem essa regulação e algumas empresas, inclusive, trazem esse discurso, né? Eu não quero ser regulado porque vai contra a minha liberdade de expressão e tal. A gente tem que lembrar, né, que a justiça, ela existe, né, mano, por favor, me corrija se eu estiver errada. A justiça, ela existe também como ponto de defesa para aqueles grupos que são historicamente injustiçados. A justiça, de um modo geral, né, o ordenamento jurídico, ele é perfeito? Não. Mas são os diversos grupos que ali vão se colocando na sua colocação por direitos, que vão alterando todo esse ordenamento jurídico ao longo do tempo. Então, é óbvio que o que Manuela falou está certíssimo, a gente precisa, né, discutir, o mundo está discutindo, os Estados Unidos estão discutindo, né, o Senado americano está desde o ano passado discutindo sobre regulação, né, o que é ético, o que é que não é ético, o que é que entra, o que é que não entra, o que é que faz sentido, o que não faz sentido. A União Europeia também, né, o Sul Global está um pouco mais atrasado, né? O Brasil Vamos dizer tá, assim. hein? O marco daí está rolando sim. Tá rolando. O Sul Global, quando eu falo Sul Global, né, de uma maneira geral, ele está mais atrasado, né? E ele é que provavelmente será o mais vulnerável, né, a qualquer, vamos dizer, qualquer implementação que vá ali contra os direitos dessas populações. Então, o direito, ele vem para isso. Então, falar de direito é necessário. Falar de ética, como a Marlos muito bem colocou aqui, é um cenário onde a gente tem que entender como esses grupos funcionam, certo? E estamos num mundo globalizado, onde os grupos, cada um está tentando se reequilibrar nesse jogo geopolítico. Isso também influencia as tomadas de decisões. E, por outro lado, a gente tem as grandes empresas de tecnologia, né? Ou as que estão surgindo agora, né? Como a OpenAI, onde ela se coloca ali, né, no topo do hype, né, e está ameaçando o poderio de outras, mas também vai na mesma linha das demais, né? Eu não quero ser regulado, né? Aí ele vem com aquele discurso, não tudo que eu faço é ético, não tudo que eu faço tem impacto social, mas quando se coloca, né? E aí, mas como é que seu algoritmo foi implementado? Qual o tipo de dados que você usou para treinar seus modelos? E nesse sentido, eu queria botar se a gente fosse falar de uma primeira questão ética, na falta de um termo melhor, eu vou usar bombástica, né? A primeira questão ética bombástica é que talvez a grande novidade que a gente está vendo, porque assim, teve um momento que eu cheguei a presenciar, alguns de nós que estão aqui presenciaram, que foi muito semelhante ao que a gente está vendo hoje, que é a mudança
que foi provocada pela web, né? Pela chegada da web, que popularizou o acesso à internet e tudo mais. E teve aquele momento bem praticamente utópico, né? De um horizonte de possibilidades muito interessante que, de certa forma, é semelhante em alguns aspectos com o que a gente tem hoje. Mas tem uma diferença muito grande, assim, que hoje o desenvolvimento científico está sendo liderado por grandes empresas, né? E aí a gente tem uma questão ética muito complicada, porque justamente algumas discussões que deveriam ser do campo da ciência, é, inclusive por uma questão de uma definição ética já muito clara, porque se forem do campo da ciência, são reguladas pelas regras do jogo do campo da ciência. Por exemplo, os artigos são revisados por pares. Então, você não chega e diz, não, por exemplo, só dando um exemplo bem contemporâneo, não, eu consigo fazer um tipo de tecnologia de computação quântica que ninguém faz. É fantástico. Tá, mas onde é que está esse artigo que... Não, mas eu sou o Google. Eu não preciso. Eu sou uma empresa, eu tenho um white paper disso. Eu não tenho um... Então, tá entendendo um problema ético que é muito complicado. A própria formalização do conhecimento, né? E aí a gente tem um problema que talvez seja maior ainda, é que a gente vive numa sociedade onde essa definição da realidade, como ela passa justamente por uma justificação científica, que não é mais formalizada por essa estrutura da construção científica acadêmica que existia antes, né? Isso é um problema complicado para resolver. A gente teve aí, desde do início do ano, né, vários eventos, vários trend topics e polêmicas dentro da polêmica de IA generativa que chamaram a nossa atenção. Aí eu queria jogar eles na mesa para a gente fazer essa discussão ética e legal dentro do possível, né? Então, se a gente for lembrar, puxar pela memória, aí teve talvez o que começou com tudo isso foi aquele parece que faz tanto tempo, né? O comercial da Volkswagen. Parece que faz uns 5, 10 anos que saiu esse comercial. Da Elis Regina, trazendo à vida uma pessoa que talvez os direitos de imagem estivessem com a família. Estavam, de fato, estavam com a família. Você falou do Black Mirror. Teve um episódio no Black Mirror que eu achei que foi o mais fantástico dessa temporada, que ele misturava tanto deepfake com direito autoral, direito de imagem, que era, sem tentar dar muito spoiler aí, mas era uma instituição que conseguia pegar os dados das pessoas, transformava aquilo numa série de TV, com aquilo que a pessoa fazia no dia a dia, só que não era com ela, era com uma outra ator ou atriz, e a pessoa também não sabia que estava interpretando, né? E recentemente teve aí a polêmica da música do Drake com The Weeknd, que foi submetida ao Grammy, depois de muitas idas e vindas foi negada, e tudo isso envolve IA generativa. A gente já falou aqui no CesarCast sobre deepfake e tudo mais. Eu queria ver a opinião de vocês. Por onde que a gente começa a olhar o lado ético e legal desses casos? Acho que vale a pena dizer não sei se todo mundo sabe, né, do como finalizou, né? Com o CONAR, acho que talvez ela saiba melhor. O CONAR chegou a abrir, né, a investigação em razão da propaganda e arquivaram. Acho que foram 13-7, algo assim. E decidiram por arquivar, porque, de fato, a família autorizou e não mancharam a imagem de Elis. Porque a grande questão é essa. Obviamente, os direitos são da família, isso não é questionado, mas quando você pega a imagem da pessoa e coloca em vida, a coisa começa, né? Ela agindo, já começa a ficar um pouco, caramba. Mas você pode fazer uma ideia dela fazendo uma coisa que não vai contra o que ela concordava. Uma ideia dela fazendo um gesto obsceno, uma coisa assim que, beleza, a família pode concordar,
mas não condiz com quem ela era. Vai manchar a história dela, vai manchar quem ela era, entende? Então, começou esse tipo de discussão. E aí, como no caso da Conan, não era nada demais, da Conan, da Vox, não era nada demais, era ela cantando, que é o que ela fazia a vida toda, era a profissão dela. Com a filha dela, que também cantava, foi entendido que não tinha problema. E aí eles estavam até falando que se ia criar o precedente interno para quando tivesse outro caso de degenerativa para isso. Mas foi realmente nesse sentido. Mas trouxe essa dúvida. E se ela estivesse fazendo algo que fosse contra a imagem do que ela prezava, né? Do que ela defendia? Chegaram a levantar, né? Inclusive isso, em razão da empresa ter tido opiniões políticas diversas já dela no passado, mas acharam por bem deixar isso quieto e aceitar que podia. Mas levantaram todas essas questões. E aí você para pra pensar, é um fato. Porque de fake, eu tenho terror. Honestamente, eu tenho terror. Porque, assim, uma deepfake bem feita é muito difícil de você identificar, né? Pelo menos assim, não sou da área, né, da parte tecnológica, mas acho que eu vi e vejo acontecendo, eu fico um pouco aterrorizada. Porque você consegue colocar a pessoa fazendo qualquer coisa, entendeu? Não sei. E, né, consegue, né? E isso, minha gente, a gente tá falando no cenário de uma cantora cantando, tá lindo. Mas se a gente falar no cenário político, já aconteceu. Aconteceu com Dória. Aconteceu. Então, assim, o que é que a gente faz? Na véspera de uma eleição. Deixa acontecer, né? Isso aí a gente vai ver, né? É. Agora, só um comentário, depois eu queria saber a opinião de Patrícia, mas assim, esse resultado, na verdade, esse resultado me preocupa muito, justamente por uma normalização, porque cria um precedente de que a postura política da Volkswagen no tempo da ditadura empresarial militar, e aí o empresarial não está à toa, é por causa da Volkswagen também, uma das empresas que apoiaram a ditadura militar, é tida como algo que pode botar um panos quentes nisso, e tudo bem, sendo que ela era uma cantora que cantava contra aquele momento. Aí, assim, quando abre um precedente desse, isso é uma questão muito complicada. Significa que nas próximas resoluções a questão política vai continuar sendo. Eu acho que como os filhos dela não se importaram com isso. Veja, não foi um tópico sensível para os filhos, porque eles se posicionaram. Marita falou, o filho dela também falou, esqueci o nome dele, mas ela falou que ficou João Marcelo emocionado. Bosco. Ficou emocionado com a campanha. Então, assim, se eles, enquanto filhos, detentores do. Aí vem, detentor do direito, não estão se importando com essa questão, esse viés, por que a sociedade como um todo iria se importar? Mas aí a gente tá falando deles, Regina. Quantas deixa eu outras? Vai. Não, vai. Não, só um outro exemplo. A família de Volpe fez um dos maiores absurdos que eu vi na minha vida, assim, que eram os netos, coisa dessa. Os herdeiros legais, com todos os direitos, tudo legal, bonitinho, como deveria ser, né? Saiu um livro didático na Secretaria da Educação de São Paulo que citava a obra de Volpe em determinado momento, e eles quiseram negociar um valor completamente absurdo, e porque, independente disso, se não fosse absurdo também, os livros estavam todos impressos, tudo, a família decidiu que eles tinham que destruir todos os livros e pronto, certo? Eu sou uma pessoa meio complicada para discutir isso, porque eu acho que o direito autoral, como ele existe, ele é uma coisa muito complicada, porque a autoria de uma obra não é um sítio que você deixa para os filhos, sabe? E é mais ou menos isso que a gente vê, mas... Veja, tem vários exemplos aí, né? Renato Russo, né, com Legião Urbana, várias polêmicas aí envolvendo o filho dele, da Dona Bela. Eu acho que essa questão da IA generativa agora, Madonna mesmo, né, quando acordou do coma na UTI, decidiu, né, que não utilizasse a imagem dela, né? O UP já tinha feito isso anos atrás, então, veja, eu concordo com o Mabuse, certo? Veja, eu sou uma fã de Elis Regina, eu conheço a história de Elis Regina. Eu tenho certeza que quem viu aquele comercial se emocionou,
porque era algo, né, que as pessoas queriam ver Elis Regina de novo, queriam ver Maria Rita cantando com Elis Regina. Tem um show lá da própria Maria Rita que homenageia a Elis Regina em que isso acontece. Só que quando a gente fala de Volkswagen, né, a coisa complica. É pesada. E Elis Regina já esteve envolvida, né, quis aí o universo que ela fosse envolvida de novo numa polêmica como essa, onde ela foi ali para os artistas, né, que eram contra o regime da ditadura, e ela foi fazer um show ali para os militares e virou um buruçu e ela foi considerada uma milico, né? Então ela sofreu ali por anos com essa imagem, né, de pró-milico, até que ela foi presenteada, né, com a música de João Bosco, né, o Bêbado Equilibrista, e é quando ela mostra às pessoas que não, eu não estou aqui a favor da ditadura. E lá vem o comercial, né, sei lá, 40 anos depois, e traz essa história de volta, ela ali no comercial com uma empresa que, declaradamente, não sou eu, nem Mabusca que está dizendo, os livros de história, por favor, leiam, vão aí no Google, né, adoro dizer isso, vão no Google, né, Patrícia e Mabusca está dizendo isso, não, minha gente. E envolvida nessa polêmica da Volkswagen, certo? Então, assim, direito autoral é um troço complicado, né? A questão do deepfake, como outras questões envolvendo a IA generativa, como eu falei no meu início, veja, os problemas da sociedade eles já existem, minha gente. O problema do direito autoral ele já existe há anos. Pedro Cardoso aí tem essa bandeira do direito autoral há anos falando sobre isso, certo? A questão do racismo, a questão dos vieses, né? Todas essas questões, elas já existem. O que é hoje as pessoas dos movimentos sociais, né, das pessoas que estão preocupadas aí com o destino da humanidade de uma maneira boa para toda a comunidade, bom para todo mundo, certo? É que a gente teme, sim, que isso vá, né, tomar uma escala maior, né? Então, o que foi feito ali com a Elis Regina é só um exemplo, né, de uma coisa simples, como a Manuela falou, veja, ela não está fazendo nada demais, era uma música dela. Mas para quem é fã dela, inclusive as pessoas que colocaram lá, são pessoas que acompanham a obra dela, colocaram exatamente porque existem áudios da própria Elis Regina, entrevistas dela se colocando contra a Volkswagen, inclusive apoiando a greve dos metalúrgicos, né? Então, a gente sabe, se a Elis Regina fosse viva, ela não ia aceitar. Então, é esse o dilema. E quando Madonna, né, coloca no seu testamento, não quer que use a minha imagem, é porque ela tem medo, né, que a imagem dela seja utilizada em algo que ela não concorde, né? Então, a gente começa aí a colocar a questão de direitos, né? Eu vi uma discussão já, acho que no ano passado, antes de vir toda essa hype, né, sobre quando estourou o escândalo lá da Cambridge Analytica, né, que começou a se discutir o direito dos os nossos dados, né, fariam parte também de um direito básico da humanidade, né? E quando a gente olha a nossa Constituição, já está lá, a gente já tem esse direito. E aí começa essa questão, aí a generativa cria uma música do Drake. Drake poderia, no Brasil, dizer, veja, eu não participei disso, quero isso não, né? Aí a gente sabe que rolou na Deep Web, né, nas eleições, altos vídeos imitando vozes e tal. E aí começa essas discussões que a sociedade precisa se debruçar, né? A gente, como cidadão, a gente tem a oportunidade, eu gosto muito de trazer isso aqui, a gente tem uma oportunidade, a gente tem uma escolha. A gente pode deixar esse bonde passar e dizer o que... eu não gosto de política, portanto, eu não vou participar dessa discussão, ou dizer, não, eu quero um mundo melhor. Então, veja, do mesmo jeito que a gente aqui está discutindo a questão de direitos, né? E está tendo a oportunidade de trazer o direito dos grupos historicamente injustiçados, historicamente, né? Que sofrem aí por várias questões, né? de injustiças sociais, discutir sobre isso, né? Discutir o direito autoral, né? Que isso é uma história antiga, antiga, antiga. Então, veja, a gente tem a oportunidade. Então, vamos agora, como sociedade, como cidadãos, vamos sim discutir. Ah, não está pronto. Ah, não vamos discutir, porque são os nossos direitos, né? São os nossos direitos como cidadãos de estarem tendo os nossos próprios dados sendo usados, né? Então, não vou entrar em maiores polêmicas, mas meus cinco centavos é esse. Eu acho que a IA generativa ela pode ser usada para muita coisa. Eu tenho uma amiga minha que ela é jornalista lá em Brasília, né? Ela disse, meu Deus, enquanto eu estou aqui, cheia de coisa para fazer, cheia de lead para tratar e preparar as pessoas para falar na televisão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu só queria uma IA generativa que cuidasse de conta da minha casa, a casa dos Jetsons não virá. Mas eu vou ver o meu artista
favorito fazendo coisas porque ele já morreu. Então, veja, talvez as necessidades das pessoas, a gente tem essa discussão, né? As empresas estão fazendo aquilo onde elas possam ganhar mais dinheiro, certo? E não necessariamente era a necessidade que a gente tinha. Veja, o meu sonho era, eu também, como ela, meu sonho é a casa do Jetsons, é acordar de manhã cedo, clicar no botão, meu café da manhã tá pronto, gente. Veja, era isso que eu queria. Tenho certeza que milhares de queriam também, mas a gente está discutindo o quê? A música de Drake, o vídeo de Elis Regina, minha gente. Né? A gente está trabalhando com direitos básicos. O que a gente queria era uma casa automatizada. O que a gente queria era poder ter processos mais burocráticos, automatizados e mais rápidos. Né? É um atendimento lá na ponta de um SUS com maior qualidade. Né? É a detecção de um câncer. É isso que a gente quer. E a gente aqui discutindo a música do Drake, né? E o comercial de Elis Regina, porque é isso que está soltando aí a generativa. Por quê? Porque é isso que está dando dinheiro. É a discussão de Mabuse. A questão aqui é a academia, né, fazendo minhas palavras de Silvia, a academia não está olhando isso. Né? A gente está atrás. As Big Techs estão na frente. E as Big Techs vão amplificar aquilo que elas já fazem para ganhar mais dinheiro. Certo? E o que é mais dinheiro? É você, quanto mais tempo você passa conectado aqui, rolando tela, clicando em advertising, mais dinheiro elas ganham. Deixa eu fazer só um comentário. Vamos lá, vamos fazer a escala. A Big Tech tá aqui, a academia tá aqui, o direito tá aqui. O direito tá correndo, assim, muito, mas, assim, a coisa evolui muito rápido. Então, a gente se esforça, a gente corre, a gente vai atrás. Mas quando a gente tá legislando, o negócio já tá lá na frente, o negócio já mudou, o modelo do negócio já mudou, tudo já mudou. Então, por isso que eu digo, tem que ser debatido na mesa mesmo. Sabe aquela coisa? Ai, isso é muito chato. Não, minha gente, esse assunto tem que ser debatido na mesa de bar mesmo, entendeu? Na mesa da academia, na mesa de bar, na mesa da casa dos seus pais, entendeu? Vamos conversar aqui rapidão. Vocês estão sabendo disso? Isso tá acontecendo. Porque eu tenho essas conversas com meus pais, juro. Às vezes minha mãe vê alguma coisa, ela faz, isso é fake news, né? Eu falei, isso é fake news. Muito bem, mãe. Só que minha mãe é entendidíssima de fake news. Mas porque a gente tem que... O direito não vai conseguir regulamentar isso a tempo, certo? Isso é um fato. A gente vai regulamentar, mas não vai ser com a precisão que a gente precisa hoje. Então, quem é que vai fazer isso? A sociedade. É a academia, é a sociedade e a pressão social em relação às empresas e tudo mais. Não tem muita questão. Esse negócio do que a gente estava falando de herança digital, né? Madonna colocou, o Whoopi já tinha colocado que não pode usar a imagem, Robbie Williams colocou 25 anos, nenhuma mídia usa a imagem dele depois que ele morreu. Eu estava vendo aqui, tem até no contraponto, a Grimes, que é uma cantora canadense, fez o contrário. Ela liberou e disse que ainda vai dividir os lucros. Se alguém fizer alguma música com a voz dela, ela racha aí os direitos da música com essa pessoa. E tem pra quem quer, entendeu? Vale saber se a pessoa vai dizer que usou a música dela, né? Porque tem toda uma discussão aí, né? E até falando aí de lei dos Estados Unidos, onde eles estão discutindo exatamente isso, né? Existe um entendimento que eu não sei se, né, se é senso comum, ou se isso de fato está acontecendo, mas existe um entendimento que os desenvolvedores que utilizam IA generativa e as empresas que usam, elas não estão, vamos dizer, ganhando dinheiro com a voz de Madonna, eles não estão ganhando dinheiro com a voz de Cicranil de Betranil com os meus dados, né? Ou com os dados que eles obtêm nossos, né? Não sei se todo mundo aqui sabe, mas veja, a OpenAI está sendo acusada nos Estados Unidos, certo? E abriu-se um processo lá, né? Acho que é Clarkson, a firma de advocacia, abriu um processo porque eles fizeram extração de dados, né? De milhões de usuários com base nos comentários, certo? Em redes sociais. Inclusive receitas de familiares que postavam em blogs. E aí entrevistaram um advogado, foi matéria do Washington Post. Eu li até para vir para cá. Eu queria ver como é que estava esse cenário. E aí, nessa entrevista, né, eles falam que... Não, eu estou colocando aqui o direito, né, porque, veja, eles estão usando os dados, né, de milhões de pessoas que nem sabem que estão usando. Então, muito provavelmente, nossos dados estão lá, certo? Então, artigos que eu publiquei, minha dissertação de mestrado do povo, está tudo lá. O que tiver aberto está lá, né? Agora, o problema eles vão começar a ganhar dinheiro com isso? O próprio advogado complementa. Veja, as empresas, né, que
dependem desses dados, né, vão conseguir ganhar na justiça até de uma forma ou de outra. As pessoas comuns, talvez não, mas elas precisam saber que os dados delas estão sendo usados. Então, é uma coisa, minha gente, que a gente precisa debater, né? Seus dados, o dado como um direito humano, né? Do mesmo jeito que a livre escolha, o respeito à crença, à religião, a gente tem que considerar, sim, os nossos dados pessoais, a nossa imagem, aquilo que a gente produz como um direito, sim, humano de cada um de nós, individual. E o que muito se debate hoje, né, em relação a isso por que essas grandes empresas, né, não abrem seus modelos? Como vocês estão treinando essa rede, né? Quais são os tipos de dados que vocês estão usando? Né? E a resposta é, não, a gente... aí sempre desconversa, né? Sempre é uma desconversa. Então, eu acho que a regulação ela vai ser saudável quando ela realmente exigir essa transparência, né? Do que dados estão sendo utilizados. Quais são esses modelos que vocês estão usando? Eles tratam o modelo como, não, isso é segredo de indústria, né? Mas veja, se o modelo ele é treinado, né? Aí vamos lá o caso da Inglaterra, né? Do CCTV. Se os modelos que foram usados, né? E os dados que foram usados, que eu acho que é o mais largamente conhecido, se os dados que foram usados, né, para detecção de reconhecimento de face de criminoso foram exatamente as pessoas que estavam nas prisões, e o sistema prisional já é um sistema desigual e injusto, então as pessoas que vêm de minorias, que são historicamente encarceradas, são elas que vão ser detectadas na rua. Aí para nem entrar no tópico, ou entrando no tópico, Viu? da Eu quero falar imprecisão, da acurácia dos modelos, né? Porque a gente tá falando, foi o que falou, além da reprodução do estereótipo e da discriminação, não tem outra palavra. Da É racismo discriminação, mesmo, não tem medo de falar, não. exato. Racismo. Exato. Do racismo que existe estrutural, a gente ainda tem um cenário que as câmeras não identificam corretamente Por quê? pessoas negras, entendeu? Você tem estudos, não é hoje não é nem mais... Ai, ninguém sabe. Gente, tem documentário na Netflix. Não é tipo, é difícil de informar. Não é difícil de informar. Não. Não é difícil. Eu falo isso para meus alunos na graduação. Eu falo, mas, gente, vamos todo mundo assistir esse documentário para todo mundo entender o que é isso. Porque, assim, é básico, entendam. Existem as ferramentas de reconhecimento facial. Não são alimentadas suficientemente, né? Então, assim, isso é o meu ver... Não da área, por favor, Patrícia. Não, eu complemento. Não são alimentadas suficientemente com rostos mais diversos, certo? E aí fica aquela situação. Vai gerando e perpetuando a situação em vez de estar melhorando e resolvendo. Na verdade, não é com rostos mais diversos, né? A escolha ali, né? Tem um outro estudo que é na própria área, ele mostra, né? Ele cruza os dados das pessoas com as câmeras, certo? Então, eles usaram que base de dados? Das pessoas já encarceradas. Se sabe que o sistema judicial ele é injusto, então ele encarcera em massa, né, pessoas que são de várias etnias, né, no caso do Brasil, indígena e pessoas pretas, pessoas negras, mas na Inglaterra também pessoas que têm descendência muçulmana. Né? Então, bota aí no bolo. Quando você bota isso no bolo, e eles têm um estudo bem interessante que ele mostra exatamente isso. Onde as câmeras estão? Nos bairros desses grupos minorizados. Então, por que eles erram? Né? Porque ele identifica o seguinte, onde é que está a minha base de dados? Minha base de dados é formada por 98% de fotos de pessoas negras. Então, qualquer pessoa negra que eu olhar vai ser identificada. Então, não é trazê-la mais diversa, simplesmente eles não foram, de fato, nem os modelos foram, de fato, ali, né, auditados para entender que existia um viés, né, racista, e a escolha de que base você escolheu? Né? Ele escolhe a base, né, das pessoas encarceradas e dos bairros onde essas pessoas vivem. E aí tem um terceiro porém, né? Além de tudo, que aí também se descobriu nesse mesmo estudo, que além da questão da base de dados e do como o modelo foi treinado, as câmeras. Então, as câmeras escolhidas não tinham a resolução suficiente para detectar as diferenças no rosto de pessoas negras. Por quê? Principalmente das negras retintas. São as pessoas negras retintas que mais são encarceradas.
Então, são as pessoas negras retintas que, a depender da qualidade de resolução dessa câmera, não vai identificar a diferença. Aí vocês dizem, não, mas a Patrícia está exagerando. Eu vou dar um exemplo bem simples. Não, não é exagerando, certo? Comigo, eu, Patrícia. Bora lá. Pandemia. A gente comprava meia-lupo, certo? Quem não comprou meia-lupo aqui, que levante a mão. Todo mundo comprou meia-lupo. Meia-lupo é fabricada onde mesmo? No Rio Grande do Sul, certo? Meia-lupo perfeita para os gaúchos, que têm o nariz reto. Pessoas indígenas negras e miscigenadas não têm esse nariz lindo de vocês. A gente tem o nariz curvo. Portanto, a máscara não ficava. Aí, meu esposo teve uma ideia brilhante, que ele é muito bom também. Vamos comprar na China. E a máscara ficou maravilhosa, porque os chineses, como os africanos, têm o nariz abaulado. E a máscara da China, principalmente os meus meninos, encaixava, que era uma maravilha. Então, isso, minha gente, significa dizer que são vieses. As máscaras da Lupo foram feitas para pessoas brancas e não para pessoas que têm qualquer outro fenótipo diferente das pessoas que têm a descendência europeia com o nariz reto. Tanto que o meu marido, que é uma pessoa branca e descende de alemães, por acaso, a máscara Lupo nele ficava perfeita. Em mim e nos meus filhos, não, só a máscara da China. Então, veja, eu estou dando um exemplo super simples, certo? De uma questão ali que é um vestir, né? E a gente está trazendo essa discussão para algo que é acabar com a vida de uma pessoa. Então, vocês estão vendo aí na mídia, né, a quantidade de pessoas agora, né, que está vindo à tona essa discussão. Por isso que eu digo que a gente está vivendo uma oportunidade única na nossa humanidade de discutir o nosso futuro sobre outras bases, né? Tanto bases do ponto de vista de acabar com a desigualdade, como acabar com a exploração do meio ambiente. A gente está vivendo uma discussão única, que nunca foi discutida na história da humanidade, estamos discutindo agora. E quando a gente vem para esse tipo de discussão, certo? A gente pode mudar. Então, se a gente está discutindo aqui, né, que existe um bias naquele sistema de monitoramento, de reconhecimento facial da Inglaterra, que foi, sim, cancelado o sistema, só para vocês saberem, e voltou agora, no último primeiro-ministro, certo? Eles estão voltando, apesar de todos os protestos lá que estão acontecendo na Inglaterra, mas ele vai voltar. E nesse cenário, é importante a gente discutir, porque do mesmo jeito que é uma questão de um óculos, de uma máscara, né, lupo, que vocês veem que tem um viés, isso também acontece com a vida das pessoas. Então, pessoas negras e de outras etnias vão ser encarceradas de forma massiva. Elas já estão, na verdade. Se a gente for... Eu estava Não, pesquisando. veja, elas são encarceradas hoje. Imagina, Não, então... Mas... você escala. Tudo que é maior vai ser escalado. Essa é a minha lógica. Não, perfeito. É porque o que eu estava pesquisando era justamente isso. Tinha um sistema chamado Compass nos Estados Unidos. Vocês já escutaram falar. Era sobre reincidência carcerária. Era os presos, né? O juiz, em vez de você analisar, né, o caso concreto, eles estavam jogando no sistema. Vamos jogar no sistema. Se essa pessoa tem chance de reincidência. Só que, veja, do que é alimentada a base? Dos encarcerados. Exato. Dos encarcerados, que já são a reprodução do Por sistema. isso que eu estava olhando essa lá, estava tentando achar exatamente a lógica. E aí, tem umas perguntas, tipo, quantas pessoas da sua família já foram presas? Você tem relação com gangues? você... Veja, meu filho, se você está falando de um nicho, de uma situação de pessoas encarceradas, e você está perguntando o ambiente que ela vivia antes, muito provavelmente você está reproduzindo a situação. Mas isso nos Estados Unidos. Mas é porque isso provavelmente faz parte do modelo de negócio, né? Sim, é de manutenção do público carcerário, exato. Porque é Prisões privado, privadas. né? Prisão privada. Exato. E chegaram a discutir isso aqui no Brasil, né? Ainda está discutindo. Ainda tá. Quando eu estava na graduação, estavam discutindo isso. E foi um auê. Eu tenho uma professora na graduação, Marília Montenegro. Ela é, assim, expoente aqui, realmente, professora de referência nessa batalha, né? Contra o encarceramento. E aí, a gente abria a cabeça muito na época da faculdade com ela, porque ela dizia, minha gente, vamos discutir aqui, vamos entender o que é que está acontecendo. Então, a gente discutia demais. E tem que ser discutido, porque é isso. É uma coisa que está se falando hoje no Brasil. Agora, imagina uma coisa dessa aqui. Imaginava. É perpetuar, não. Na verdade, é escalar a injustiça social. Né? A gente, veja bem, quem está aqui nessa mesa, gente, a gente não é contra prender bandido, não, tá?
né? A gente quer, na verdade, é que a segurança pública ela seja feita de forma eficiente e com efetividade. O que não pode acontecer é uma pessoa, né, como aconteceu em Londres e que como pode acontecer no Brasil com esse tipo de sistema, que é uma pessoa negra retinta, né, chegar no aeroporto, ser identificado como um presidiário, como um suspeito, e, na verdade, não foi ele que cometeu o crime. Por quê? Porque o sistema falhou. E o sistema falhou por 2 motivos. A qualidade da câmera que filma e que bate a foto da pessoa que é suspeita e a base e o modelo que foi treinado. Então, veja, é realmente o combo completo da injustiça. Então, é contra esse tipo de injustiça, ou contra esse tipo de cenário, que os movimentos estão lutando, né, para que haja, sim, né, uma regulação, tanto dos algoritmos como a base de dados, uma maior transparência dessas empresas que disponibilizam esses tipos de aplicativo, tanto do ponto da política pública, como do ponto das questões mesmo comerciais, das relações comerciais. Então, é uma discussão, sim, que eu acho que ela é benéfica, eu acho que ela vai trazer à tona muitos dos nossos preconceitos, muitos dos nossos problemas, né, em todas as áreas, e a gente precisa fazer como cidadão que quer um mundo melhor e sobre outras bases, sobre uma base ética, sobre uma base de equidade social, de justiça social, né, e um mundo mais sustentável do ponto de vista do meio ambiente. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? Acho que é super válido. Vamos ver para a pergunta, vamos? A gente fala muito. Bora lá. Então, a gente já está há quase 1 hora jogando um monte de problema aí na mesa, né? O povo já deve estar assustado, meu Deus do céu, o que vai acontecer com esse universo? E aí eu queria trazer 2 propostas. A primeira, a gente dá uma respirada agora, abrir para perguntas, seja por texto, se alguém quiser falar, não sei se está liberado pela produção, ele deu o sinal de ok. E eu já queria endereçar aqui com o pessoal da mesa para na segunda parte aí, depois dessas primeiras perguntas, a gente trazer o outro lado, o que a gente pode fazer para enfrentar tudo isso, né? Aí aqui a gente tem Mabuse de design, parte vem da tecnologia, Manu do direito. O que essas disciplinas podem fazer aí para nos ajudar a pensar num mundo melhor do que esse da primeira hora do podcast? Desse caos. Desse caos, né? E aí, queria ver. Se alguém quiser perguntar, levanta a mão, fala aí no áudio. Se não, se a gente tiver alguma coisa no texto lá, eu não estou controlando aqui. Como está o chat? Como está no chat? Era isso que eu perguntei. Tô me sentindo muito blogueira, sabe? Blogueira quando abre assim, o que é que tá rolando aí no papo? Ó, Fábio. Fala, seu Fábio. Boa noite, tudo bom, pessoal? Papo maravilhoso. Eu estou na especialização de engenharia de dados. Em relação à inteligência artificial, eu tenho uma posição que acho que a gente não vai conseguir controlar, porque tudo hoje a gente gera dados. A internet da coisa está chegando aí, daqui a pouco a nossa geladeira vai estar sabendo mais do que a gente. Então, tudo vai ser dados. A minha grande dúvida é como a gente controlar a pós-verdade. Porque a gente gera dados e a gente busca dados que nos convém. Isso gera uma pós-verdade absurda. Então, a gente não vai... Acho que a gente tem que começar a ensinar qual é o outro caminho, qual é o outro lado, a questão da empatia. Porque a gente gera dados e a gente vai buscar aqueles dados que a gente gosta. Ninguém vai querer saber do que aquilo que a gente não se interessa. E a inteligência artificial, a Deep Learning, ela vai gerando conteúdo de acordo com a sua preferência. Ela não vai gerar conteúdo que você não quer. Ela vai gerar conteúdo do que você quer. E você vai criando aquela bolha, e você vai ficando dentro daquela pós-verdade, e você só vai se alimentando daquilo dali. Eu acho que já um gancho para o próximo bloco, eu acho que é isso. Eu acho que a gente começar a criar essa empatia. Eu acho que a inteligência artificial começar também a mostrar qual é o outro lado. Qual é o outro lado daquele dado? Eu busco esse dado, mas qual é o outro lado disso? Qual é a contradição? É isso, gente. Parabéns, está muito legal. Valeu. Posso fazer um comentário aí? Claro. Fábio, muito muito bom teu comentário. Inclusive, tu falou de pós-verdade. Tem um livro que eu esqueci, que se chama Pós-Verdade mesmo, de um filósofo, Willem Flusser, que eu li há muito tempo e eu esqueci absolutamente tudo dele, sabe? Eu vou voltar a ele para
ver se tem alguma coisa a ver com esse momento. Coloca aqui para a Mas gente tem dar uma uma coisa procurada. que eu não vou, obviamente, dar nenhuma resposta que vá ser útil para nada nesse momento, porque é uma questão muito cabeluda mesmo. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante a gente refletir, que tu deu uma oportunidade para isso, que é a inteligência artificial está trazendo uma coisa que todas as tecnologias têm trazido, mas em especial quando viram um produto, trazem muito, que é uma tendência a gente transformar isso em substantivos, sabe? Substantivalizar, Substantivar. substantivar a tecnologia. O que eu quero dizer é o seguinte: a inteligência artificial é uma coisa que, como entidade única, não existe. Exato. Não existe. Mais uma vez, esse colega Álvaro Vera Pinto aí, que os pessoal da Squad Catedráticos. não aguenta mais. Álvaro Vera Pinto fala um negócio lindo, que é assim, a inteligência, quando a gente pensa numa tecnologia, a gente tem que deixar de pensar nela como um substantivo, como uma entidade, porque é que nem, por exemplo, o exemplo do chat GPT, né? Não, porque o chat GPT faz tal coisa. Não, minha gente, não é. Isso não existe. E ele disse que no lugar disso a gente tem que pensar nas redes sociais mesmo, nas redes de relações entre pessoas, agentes e empresas e instituições que fazem com que a gente possa usar aquela tecnologia. Se você pensa desse jeito, já é um mapa para você entender o mundo que você está agora, para você entender como é que você pode, pelo menos, entender esse momento da pós-verdade que você tá metido, entendeu? É. Eu acho que é um começo, porque, assim, quando a gente cria essa substantivação, o Vera Pinto fala, eu acho massa, realmente, a primeira coisa que acontece é que você esconde as pessoas, sabe? Só que as pessoas são os únicos agentes que existem. A inteligência artificial como entidade, ela não existe. Existem pessoas que programam as coisas, elas existem como seres, elas são contratadas ou são demitidas, elas fizeram cursos nas universidades, as universidades são públicas ou são privadas, os cursos para ter esse tipo de tecnologia foram financiados pelo governo, as pessoas tiveram bolsas ou não tiveram. Tem toda uma história também, que é um outro problema da nossa área. A gente fica o tempo todo pensando que essas coisas, por um lado, emergiram do nada, e por outro, não vai mais para canto nenhum, entendeu? Não há futuro, porque o futuro é sempre, nós vamos construir o nosso futuro. É a mesma coisa dizer que o futuro não existe. E aconteceu do nada, assim, ex nihilo, né? Aquela coisa assim, não. Aí eu acho que é um bom mapa, assim. Espero estar. Eu ia só retrucar aqui para o Fábio. Fábio, quando é que não foi assim? Eu participei dessas discussões de recomendação de redes sociais lá em 2005, 2006, certo? Quando a gente se discutia muito, acho que não tinha nem Facebook direito ainda, mas tinha Orkut e a gente discutia muito essa questão da recomendação. E na época, eu lembro, isso está muito vivo na minha memória, que na época a gente achava a recomendação o must, certo? Mabus estava comigo nessa época. E a gente achava o must dos musts, porque, não, mas eu vou fazer uma busca, eu fiz aquela busca, então vai me dar aí o próprio buscador vai me recomendar esse conteúdo, porque viu que Então a gente achava aquilo ali o máximo. Hoje a gente já não acha tanto. Tanto que você, Fábio, não está só. Outras pessoas já acham a mesma coisa. E isso é que é a centelha da humanidade, certo? A humanidade, ela sempre evolui para algum caminho. É o que Mabuse disse. Existe uma história no passado, existe um futuro, né? Não é do nada. Então, nós podemos ser esses críticos e dizer, eu não quero mais que o Instagram fique recomendando para mim. Eu estou cansada já desse conteúdo. A gente cansa. Eu vi mesmo a história ontem, vou trazer aqui a Luísa, que eu gosto de chamar ela de Luísa Sonsa. A Luísa Sonsa, porque eu sou preta, minha gente, desculpa aí. Ela foi racista, então, sou sorry. Aí, Luísa Sonsa vai lá e pá, no Fantástico, a Ana Maria chorou, o hype foi a mulher, primeiro lugar no Spotify, as
cansou, eu já estou escutando as pessoas dizendo, não estou cansada de ouvir sobre ela, eu quero ver outra coisa. Então a gente também cansa. Então entenda, a própria humanidade, né, ela é capaz, certo, de criar seus problemas e resolver seus problemas, né? O que a gente precisa entender é onde nós estamos, né? E o que está por trás disso, que é a fala de Mabuse. Veja, isso está sendo liderado por grandes empresas com interesses comerciais em lucrar. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Então, a gente precisa chamar os acadêmicos, a gente precisa chamar as pessoas que fazem as políticas públicas, os juristas, né, a sociedade em geral, para que a gente discuta o que é que a gente quer do mundo. Estou cansado do Instagram estar recomendando para mim. Eu estou cansada. Né? Tanto que hoje eu já faço Instagram daquilo que eu quero ver, né? Eu nem faço mais o feed. Por quê? Porque eu cansei da recomendação. Teve uma vez que eu estava tão de saco cheio do Instagram que eu endoidei o Instagram. Ele me recomendou de alho a bugalho. Eu quebrei o algoritmo. Então, cada um é possível quebrar esse algoritmo. Né? Agora, a gente se alimenta disso, mas tem uma hora que a gente mesmo cansa. A gente cansa até da comida, se a gente comer a mesma comida todo dia. Quanto mais olhar a mesma coisa no Instagram. Então, entendam, minha gente, nós somos capazes. A humanidade, ela é capaz. Temos uma oportunidade única na história da humanidade. Do mundo inteiro está discutindo sobre uma maior igualdade de direitos. Estamos discutindo sobre o papel da mulher. Estamos discutindo sobre meio ambiente, estamos discutindo também, que coisa boa, sobre o comercial da Volkswagen com Elis Regina e os direitos pós-mortem. Então, veja, estamos discutindo várias coisas que são importantes para cada um de nós e vai ser importante para as futuras gerações. Fábio, excelente pergunta, tá? Deixa eu fazer só um comentário. Eu acho que também cabe a gente, falando tudo isso, humanizar as coisas. Quem desenvolve é uma pessoa. Quem cria é uma pessoa. São pessoas que têm backgrounds próprios, histórias próprias e coisas próprias, pensamentos próprios, convicções próprias. Então, é importante que seja debatido, porque a gente precisa que as coisas... Veja, o Instagram é uma rede social, mas a gente está em contato com 1 zilhão de artefatos tecnológicos no nosso dia a dia. E todos eles são desenvolvidos por 1 zilhão de pessoas. Só que se esse zilhão de pessoas, vamos colocar entre aspas, não for diverso, não forem pessoas que estão preocupadas com esses assuntos que a gente está debatendo, é mais uma forma de perpetuação, é mais uma forma de, seja lá, de lucro de grandes empresas, mas de perpetuação da situação atual mesmo, desenfreada, da gente não ter controle, da gente não conseguir saber para onde está indo. Então, é importante que a gente humanize mesmo, não, tem fulano por trás desse negócio, tem ciclano por trás daquele. Com quem a gente pode falar? Quem é a pessoa certa para trazer para uma mesa de debate, para chamar para uma discussão pública, para chamar para o Senado num marco legal? Quem é a pessoa que é capaz de chegar e, não, meu negócio, meu modelo de negócio é desse jeito, por causa disso e disso? A gente não sabe. Hoje em dia, Não. as pessoas não têm accountability do que está acontecendo. Não tem. E eu até juntaria uma outra coisa, né? Além de entender que são pessoas que estão por trás, eu acho que o primeiro grande passo é você entender como que a coisa funciona, né? Você se apropriar disso, saber, não ficar simplesmente à mercê do impacto dessas coisas. Tudo isso que a gente estava falando me lembrou de um caso, 6 anos, 7 anos atrás, eu acho. Logo em seguida que o Facebook lançou as Facebook Reactions. Antes, não sei se vocês lembram, né? Mas antes era só curtir. Não podia ficar dando aqueles vários tipos de reações. E aí, naquele mesmo mês, o César tinha comprado um headset de eletroencefalograma que a gente ia usar num projeto aqui para fazer pesquisa com o usuário. Não vem ao caso o que a gente ia usar, mas... E aí eu resolvi, cara, vou pegar esse EG, vou brincar com ele, vou testar se as Facebook Reactions são... As pessoas têm exatamente as emoções que elas dizem ter quando estão reagindo, né? E aí fiz um teste lá com umas 30 pessoas, com vários posts, e na hora de plotar as emoções, todas as reactions ficaram no lado positivo, no lado feliz. E tudo que a pessoa não curtiu, que ela ignorou, ficou no lado triste. Aí eu falei, eu errei, né? Deu problema aqui, não ignorei os resultados. Aí depois que eu fui ver que não. Tipo, na verdade a pessoa estava ficando feliz porque curtiu algo, porque ela reagiu que não gostou de algo. Ela estava mostrando para alguém que estava curtindo. E o que o Fábio falou lá, que é aquilo que a pessoa ignorou, tá do lado triste e saiu fora do algoritmo. Nunca mais vai voltar na vida dela.
Então, se você entende o mecanismo das coisas, você consegue, tipo, eu vendo lá, eu vi o algoritmo do Facebook, como é que ele funcionava. Então, você entendendo esse tipo de coisa, você começa a ver também e até a raciocinar melhor quando você vai entregar algum tipo de dado, né? Mas a gente precisa dessa accountability, a gente precisa dessa transparência, né? Porque estão mexendo com os nossos dados, né? Teve uma pessoa aí preocupada, acho que foi o Raimundo, eu gostei. Especialmente, serão modelos de negócio que eles vão gerar. Como esses modelos serão regulados? Será que serão criados novos Instagrams ou Facebooks, ou o X, né, do Elon Musk, que domine os negócios e amplie as desigualdades? E quando não foi assim? Quando foi que as grandes mídias, antes mesmo de existir televisão, não eram assim? As grandes mídias controlavam os meios de comunicação, derrubavam e colocavam governos. Depois disso, veio a televisão. De novo continuou, certo? Esse foi o modelo de negócio que regulou as nossas vidas. Inclusive, o que entrava na novela da Globo era o que as mulheres compravam no outro dia. Quando não foi assim? Então, veja, as mídias, a inteligência artificial, o que a gente faz, minha gente, a gente pode trazer uma nova tecnologia, né? Um novo ferramental, um novo artefato, mas as pessoas que desenvolvem, elas fazem parte da sociedade. Os homens e mulheres de negócio fazem parte da sociedade. Então, se vocês temem por esse controle Black Mirror, sinto em dizer, ele já existe. E ele já existia há séculos, certo? Então, se a gente for estudar a colonização e como os países foram colonizados, isso já é uma dominação, inclusive cultural, isso tem nome, epistemologia. Epistemicídio, isso tem nome, é o genocídio da cultura, do que aquele povo pensava e cultuava. Então, veja, esse tipo de dominação é uma dominação milenar, certo? E ela começa com Alexandre o Grande, quando ele invade o Egito. Veja, muito mais antigo que a gente, certo? Então, talvez o grande virada de chave agora, não é que a inteligência artificial vai dominar as nossas vidas. Não é isso. Ela vai ampliar as desigualdades. E por isso que eu volto a repetir, porque esse momento é diferente lá de Alexandre o Grande. Veja, o Egito podia chiar, podia espernear, podia ser... Ele perdeu uma guerra, acabou-se. Não iam ter com quem, né, questionar, discutir. Era um modelo totalitarista. Nós passamos por uma ditadura militar, com censura, inclusive na mídia. Quem ia discutir com a ditadura? Ia ser preso, morrer ou desaparecer. Então, a gente agora, em termos de alguns países que não estão vivendo sistemas totalitários, tem a oportunidade, sim, de discutir sobre isso. E é o que a gente está fazendo aqui. Então, essa dominação, minha gente, é um modelo de poder, né? Aí, vamos para filosofia de Foucault. Foucault já fala sobre isso. Certo? Então, bora entender onde a gente está, certo, pessoal? Aí, pensando aquele exercício, enquanto chega mais questões que a gente pode trazer, fazendo aquele exercício, quais são possibilidades interessantes que a gente pode pensar, né? Primeiro, eu vejo que qualquer boa possibilidade passa por aquele exercício que a gente tem dentro do grupo de pensar uma IA que seja... tem dois nomes para essa IA, sabe? É uma IA, por um lado, que eu diria contra-hegemônica, né? Que é a IA que é pensando em pequenos equipamentos, que seja diferente dessa IA gigantesca da OpenAI, que dê essa possibilidade de uma IA para ser essa IA do povo, sei lá o quê, que carinhosamente é chamada de IA de pobre também, para a gente fazer esse uso verdadeiro, bem claro, assim, né? deixar bem claro. E aí utilizar esse potencial incrível de usar a linguagem para programar, uma linguagem mais clara do que a linguagem de programação, né? Isso é um potencial incrível. Mas Renan tem pergunta. Vamos lá, pergunta, Renan. Fala lá, Renan. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo? Tudo certinho. É um prazer participar do grupo daqui do podcast de vocês. Estou participando do grupo da pós em Direito Digital e gostaria de, como advogado, né, trazer alguns pontos interessantes. E tem dois autores que eu acho que são fenomenais para a gente discutir
e levar a cabo, que são Zygmunt Bauman e Pierre Levy, né? Bauman, com modernidade líquida, ele entende, né, que os estados permanecem regionais enquanto a internet elevou o mundo para um padrão basicamente cosmopolita, né? E enquanto Pierre Levy, com a cybercultura, vê muitas vezes que a internet não pode ser controlada. Quanto mais, digamos assim, ser controlada por um estado burocrático, quando ela muda a cada clique, né? E tem um personagem muito interessante a ser levado a cabo também, que é Elon Musk, quando ele fala principalmente sobre o medo das IAs, né? Das inteligências artificiais. E hoje a gente está vendo a utilização da IA, principalmente um protótipo, digamos assim, na guerra da Ucrânia, né? Então, vendo muitas vezes a internet, as evoluções digitais e tecnológicas, digamos assim, para uso na guerra, não é? Então, muitas vezes, essas regulações acabam ocorrendo, do ponto de vista do direito, quando afetam o direito público geral, não é? Então, do ponto de vista de vocês, como é que vocês veem, por exemplo, a questão da IA se tornando o que está se tornando, e como a gente poderia regularizar ela no futuro, tendo em vista que está sendo utilizada em potências grandes, por exemplo, na guerra? Né? Vamos lá. Eu tenho um chute aqui, mas eu vou deixar para os especialistas aí. Então, vamos com calma. Regulamentação de IA é uma coisa muito difícil, porque a gente tem que entender qual o nicho da IA. A gente não tem como regular a IA como um todo. Como é que a gente regula uma coisa que não tem especificidade? A gente pode usar a IA em qualquer nicho, qualquer área. Então, talvez seja regulamentar a partir do nicho que você quer lidar. Você quer regulamentar a inteligência artificial voltada para a disseminação de fake news, desinformação? Massa, vamos tratar disso. Aqui a gente consegue regulamentar. Você quer lidar com como a gente vai usar a IA em relação a direitos autorais e tudo mais? A gente consegue fazer isso. Mas a gente, enquanto direito, não consegue atacar tudo de uma vez. Nunca conseguirá. E não é por assim, não é porque a gente é atrasado, não é porque a gente é lento, não é porque simplesmente é uma coisa infinita. Não acaba. O potencial da IA não acaba. Isso falar de, Elon Musk fala do medo das IAs. E, gente, Elon Musk ficava falando mal da OpenAI porque não conseguiu comprar. Ele fica com esse papo de, porque é o terror da... Era o que eu ia dizer, você me representou. Obrigada. Assim, transmissão de pensamento aqui. Mas ele veio com esse papo de, que como elas são péssimas. Ele tentou comprar a OpenAI. Ele tentou ter para ele. Só que a Microsoft já já tem uma share, né? Já tem uma cota. Então, assim, ela não permitiu que ele entrasse. E aí agora ele não, as AIs são péssimas. Porque ele não é ele. A última notícia ele tá fazendo a própria, tá? Exato, ele tá desenvolvendo a dele. É tão péssimo que ele tá desenvolvendo a dele. Tá baixo, né? Caiu. Foi mal, galera. Mas é isso, tá tão ruim, é tão péssimo pro mundo que ele tá fazendo a dele. Entendeu? Que ele tá fazendo a dele, então não dá para ir nesse papo. Não, Elon Musk nunca dá para ir no papo dele. Não. Ele, se a gente não consegue, não. Ele vai sempre fazer sozinho, deixa ele. Veja, tem alguns movimentos, certo, gente? Veja, nem tudo é Black Mirror. Então, tem um movimento aí, quem quiser googar, né? Tem aí a Good AI, né? Que é um movimento que está sendo construído, eles vão fazer summit e tudo esse ano, né? Exatamente para pensar, né, sobre o ponto de vista da ética, né? Do ponto de vista dos modelos, que modelos, solicitação de transparência. Então, veja, como é que nós, certo, pessoas de computação, né? Pessoas de computação, né, que estão se especializando em inteligência artificial, que gostam do assunto, que é o hype, querem se especializar. Gente, o que a gente está vivendo hoje era sonho nosso, eu lá na academia em 97, certo? Então é óbvio que a gente fica feliz no nível que nós estamos agora. O que a gente quer discutir é outra coisa, né? É como trazer responsabilidade para essas empresas. Isso é regulação de mercado. Isso é regulação de mercado. Do mesmo jeito que tem regulação da aviação, regulação de medicina, regulação de... regulação de mercado, ela vai acontecer. Se ela vai ser justa, se ela vai ser completa, vai depender das discussões, do que for aprovado em congresso, nas câmaras, nos senados do mundo inteiro.
certo? Isso é fato. Está sendo discutido? Está. Nos Estados Unidos, hoje, os estados americanos, individualmente, estão mais avançados em legislação do que o próprio governo federal. O governo federal ainda está nessa de abre audiência pública, chama o fulano aqui, chama um cicrano ali, faz summit, faz isso, faz aquilo. Eles estão um pouquinho mais atrasados, né? A comunidade europeia está muito naquela vibe ainda de, não, eu quero ver para a comunidade europeia ficar competitiva em termos de AI. Então, assim, cada um está puxando exatamente para o que quer, né? E os países do sul global, né, com exceção do Brasil, estão atrasados, e são eles os mais vulneráveis, a gente sabe disso. Né? Então, o grande cenário aí dessas organizações do direito mundial, do direito internacional, das pessoas que estão envolvidas, né, com minorias, com direitos sociais, e também as pessoas de computação, e nós aqui na ponta, né, é fazer aquilo que nos cabe. Nós, dentro das empresas, pessoas de computação, podem sim questionar. Eu estou trabalhando com o modelo, eu vou construir um modelo. Qual é a minha base que eu estou usando? O Brasil já tem um LGPD, gente. Certo? A LGPD pode ser utilizada. O Brasil tem uma Constituição com artigo que outros países não têm. O nosso direito à imagem. Já existe hoje legislação que outros países não têm, o Brasil já tem. Então, nós, em termos de legislação, não somos tão atrasados assim, não. Né? Agora, o que a gente precisa é criar esses fóruns, discutir e não fingir que esse problema não existe. O que eu estou vendo muito, né, em LinkedIn, nos summits da vida, nos congressos da vida, é que não se discute sobre isso. E isso aqui, o que está acontecendo hoje, gente, é uma exceção e não deveria ser. Deveria ser a regra. Toda empresa deveria estar discutindo sobre ética. Né? Como se discutia há um tempo atrás sobre, olha, teu código. Vou dar um exemplo bem simples, tá? A gente, quem é computação vai entender isso. Na hora a gente falava uma seguinte frase, não, o cliente-servidor, não, porque eu vou fazer o cliente-servidor. Até que a gente tomou uma na cara de um cliente aí, disse, e traduzindo para o inglês é master and slave, e aí a gente, não, vocês não podem mais falar isso aqui. Server 1 e server 2. Acabou-se. Certo? Então, assim, são coisas simples. Gente, isso eu estou falando de um troço que aconteceu em 2007, 2008. E a gente hoje está discutindo a mesma coisa. Lapada, hein? Entendeu? A gente está discutindo a mesma coisa. Então, não, pessoal, vamos lá. A gente tem coisa, sim, a discutir em termos de equidade, né, de gênero, de raça, de etnia, de religião, e que isso vai vir à tona e muito nos próximos anos. E a gente, como computação, sim, nós somos profissionais e precisamos ser nós mesmos, na ponta. Que código você escreve? Que base de dados você consome? Quando o seu cliente chega, por que você não pergunta a ele? Esses dados daqui estão vindo de onde? E LGPD? O pessoal... Veja simples, gente. Porque senão vocês vão criar um modelo que é, sim, discriminatório. Entendam isso. Quem faz somos nós. Não tem outra pessoa para fazer. Não tem aquele para botar a culpa. Não, foi o governo que mandou, foi o diretor que mandou, que foi aquele lá que mandou. Não, é a gente que desenvolve. Eu estou falando nós como ciência da computação. Pessoas que não são de ciência da computação, como é que vocês fazem isso? Como a Manuela muito bem disse aqui, discutindo, isso precisa virar conversa de bar, como fake news virou. Conversa de bar. Porque isso fala sobre as nossas vidas. E eu vou trazer, porque isso é um tema que eu tenho me especializado tanto, mesmo sendo gestora de projetos, e não desenvolvo mais, porque eu sempre fui aquela pessoa que nos aeroportos era parada. Eu fui parada em aeroporto mais de uma vez. Então, é óbvio que hoje eu tenho medo de ir para a Inglaterra, porque eu posso ser confundida. Meu rosto, minha gente, na Inglaterra não é só negro, ele é indiano. Entenda, eu sou confundida com pessoas indianas. Então, é muito grave para mim, é um risco de vida. É um risco, certo? Quando o Trump engrossou lá a fronteira e a aduana deles nos aeroportos, eu fui parada em Miami e Orlando. Eu fui para Orlando uma vez, fui parada, fui para Miami, fui parada. Então, veja, eu não sou nenhum risco de vida, certo? Para eles, não. Mas o meu fenótipo, com certeza a câmerazinha foi lá e me registrou, não tenho dúvida nenhuma disso. Então, óbvio que eu vou lutar pelos meus direitos, os direitos dos meus. Claro. E aí eu queria, antes de passar a palavra para o Fábio, que está ali com a mão levantada, eu queria colocar uma outra discussão, uma outra camada aí, né? Puxar minha carteirinha de designer agora e colocar uma outra camada. A gente fala muito em regulamentação, né? Com aquela expectativa de que o Estado venha regular e que O Estado Salvador também vai salvar tudo. Estado Salvador. Mas a gente tem que lembrar também
Eu acho que tem dois pilares crescendo assim em paralelo quando a gente fala sobre essa adequação da IA generativa, e o outro é o comportamento, é o nosso comportamento, como que a gente vai se posicionar, né? Tipo, e aí eu sempre tento simplificar as coisas para deixar o mais perto do que a gente já tem como modelo mental hoje. Então, hoje a gente tem diversas leis, a gente tem diversas coisas. É proibido roubar, é proibido matar, é proibido várias coisas, mas nem por isso a gente deixa de ter um comportamento para contornar isso, né? Ninguém deixa o seu carro aberto, ninguém deixa a carteira no lado de fora. Então, talvez a partir de agora a gente vai ter que começar a se preocupar com isso. Se você não quer ter o seu TCC, o seu trabalho copiado e levado para a IA, então você vai ter que fechar ele. De alguma maneira, vão ter que ter instrumentos para que a gente possa proteger aquilo que a gente não quer que seja levado para a IA. Talvez isso aconteça antes de ter uma regulamentação que vá determinar isso no mundo inteiro. Fala, seu Fábio. Bom te ver agora. Esse é o gancho que eu estava querendo. Comportamento. Minha esposa é do ramo da educação. Quem é que se lembra de movimento retilíneo uniformemente variável? Não sei se Hoje feliz ou vocês... infeliz. Hoje as crianças estão... Hoje as crianças estão colocando isso no chat GPT e em segundos está sendo criado. Hoje o Word, você clica numa varinha mágica e cria a dissertação. Comportamento, gente. E comportamento é desde criança. Eu acho que a gente... e aí era a minha pergunta, provocar vocês, a IA na educação. Como utilizar? Será que a gente vai ter... A gente tem que avaliar agora as crianças pelas respostas ou pela forma como se pergunta? Veja só, Fábio, muito boa pergunta. Aí, vê só, você puxou criança e eu acho que realmente você tem várias respostas aí. Eu diria que, assim, pessoalmente, eu acho que criança, é, em, em vários momentos, prova dessas que ele tem que dar uma resposta, que a resposta é uma que ele consegue botar num Google, mesmo um Google, sabe? Ou no chat GPT, ele consegue ter a resposta, é, já tem problemas nessa metodologia de ensino, entendeu? Eu já acho problemático, mas aí é porque eu tenho uma outra visão, uma visão muito específica de ensino. Agora, pensando em outras questões, eu tenho 3 filhos, né? Aí, idades bem diferentes. Meu filho do meio, ele está no doutorado em antropologia e ele está dando aula, né? Aquela aula, estágio docência, né? E ele estava puto com essa história do ChatGPT, mesmo. Ele estava muito puto. Mas eu conversei com ele um dia desse, porque ele disse que o pessoal parou de usar, pô. Parou de usar. Porque eles entenderam que ler e escrever faz parte do processo de adquirir conhecimento. Então, você pegar e fazer o trabalho para a disciplina lá no mestrado, que era o que ele estava dando aula, não vai ajudar nada o cara a terminar a dissertação, entendeu? Então, tem coisas que eu acho que justamente é comportamento, sabe? Mas aí a gente tá falando de alguém com um nível de discernimento maior, né? Eu Não, tô saindo da criança para o outro nível. Veja, vamos lá. Existe todo... Eu dou em graduação, eu tô no meio do caminho, né? Nem criança, nem mestrado. Eu falo para os meninos, minha prova é discussão aberta. É na sala. Eu falo, todo mundo aprendeu, já conversou, debateu. A prova não vai ter mistério, não, meu gente. É isso aqui. A gente vai sentar e vai conversar. Eu quero que vocês justifiquem o que a gente vai debater aqui. Aí, às vezes, eu faço o quê? Eu mando o dever, eles estudam, eu sou advogada, né? Então, eles têm que me entregar uma parte mais legal, escrita, porque é outro calo. O pessoal tá chegando hoje em dia escrevendo pouquíssimo, porque a tecnologia entrou de um jeito que o pessoal não sabe mais escrever, porque corretor ortográfico tá para cima e para baixo, ninguém sabe mais o acento. É uma coisa assim que me dá uma dor no coração. Aí eu falo, beleza, aqui na minha cadeira a gente escreve.
Então, é porque, né? Como eu vim na Federal, a gente fala cadeira, mas aqui é matéria, né? Enfim, na minha turma, a gente escreve. Cadeira, cadeira. A gente escreve. Então, vai escrever sim. Se eu sou IA, foi ChatGPT, olha, viu? Aí eu vou dar 0. Porque se tivesse muito incrível o português, isso tá muito esquisito, que esses meninos não conseguem fazer um negócio nesse nível de eloquência. Essa eloquência toda, tá, não pode. Aí, assim, você vai conhecendo os alunos, você vai sabendo o que é, né? Quem é quem. Mas eles já sabem. Eles fazem a parte de escrita e nas salas de debate. E a nota dos meus alunos tem a parte da sala, que é justamente que a gente debate, que eu vejo a presença deles, o que eles estão se dedicando, o que eles estão discutindo, e tem a parte escrita do trabalho, que faz aquela média deles e tal, e coloca eles para escrever. Você tem que criar essas alternativas. Porque, assim, se você esperar exatamente uma coisa que o Google responda, não, o escrito, o ChatGPT dá. Agora eu quero o aluno que vai chegar e vai falar, não, professor, eu acho que é isso, por causa disso. Beleza, meu trabalho está escrito nesse sentido, mas eu concordo com a senhora quando a senhora fala isso. Um dos últimas cadeiras, acho que foi semestre passado, que eu coloquei os meninos para discutirem em sala. Eu dei um caso de um vazamento de dados e coloquei eles para discutirem LGPD. Eu também peguei erro no chat Tem GPT. erro, vez ou outra No aparece. GPTinho já errou bastante. Eu vou chamar Tem de várias GPT. coisas de GPTinho erro. já É errou. porque não tem biblioteca de português, né? Ele traduz em Ele inglês. traduz, verdade. Ele traduz em inglês. Já peguei erro. Não, já peguei erro até mesmo de referência. Erro de gênero. Tem... Erro de referência É. mesmo. Você E fazer uma pergunta referência e ele mesmo. respondeu errado. Já peguei também. Não é. Eu tenho um. Alguém na área de tecnologia estava me dizendo que foi testar. Ele fez, quer dizer, eu vou testar. Vou testar. E ele colocou coisa de contabilidade. Aí ele fez, minha gente, se eu seguisse o que estava ali de contabilidade, eu falhei minha empresa. Porque as coisas não estavam batendo. Não, mas é... Entendeu? Não dá para confiar cegamente. Não, Não é não. para isso que serve. Entendeu? Não é. É simplesmente isso. Veja, quem é? Quem é? Tu estás querendo Temos alguém? uma fila de- Tem Tiago Fittipaldi. E Thaís, Thaís primeiro. Thaís. Thaís primeiro. Oi, gente, tudo bem? Tudo. Falou sobre essa questão da educação. Eu me senti obrigada a dar o meu relato, porque eu sou professora de ensino fundamental e médio. E uma das coisas que eu mais tenho tido dor de cabeça ultimamente é com relação ao ChatGPT. Eu sou professora de História, Filosofia, Sociologia. O que a educação me quiser, eu tô lá indo. E no final das contas, a gente tem uma problemática muito séria, porque assim, quando a gente fala de ensino médio, quando a gente fala principalmente de ensino fundamental, a gente cria muletas emocionais. E como o professor falou, eu concordo totalmente que o processo educacional que está se criando é um processo falho. E é um processo que parou no tempo. No final das contas, tudo está tendendo a evoluir, a educação está parada no tempo, num processo prussiano que ficou lá no século XIX e continua se repetindo numa questão empresarial. E quando a gente para perceber a ascensão de grandes empresas e de grupos educacionais, grande, eu falo não no sentido de ser célebre, mas no sentido de tamanho mesmo, onde a gente não conhece mais as pessoas que estão disparando as ordens, a gente começa a entrar num processo e num ritmo muito mais frenético. Sim, a educação é falha e a educação não deve ser feita do jeito que está sendo feita. Por exemplo, eu trabalho Foucault, Hegel, Marx em uma aula por semana, o que não tem condições. Se você conhece o mínimo do mínimo do mínimo do pensamento dessa galera, principalmente de Hegel, pelo menos tenho pesadelos com Hegel ainda hoje por causa da universidade, eu fico pensando que, tipo, trabalhar isso com uma galera que não tem base filosófica e quando a gente vê transformações no ensino médio, mudanças no ensino médio que tendem a diminuir essa quantidade de horas para as disciplinas, a gente tem várias problemáticas aí. E aí, voltando para a questão da inteligência artificial, a inteligência artificial, como toda e qualquer tecnologia, como toda e qualquer ideia, não é boa nem ruim. O que faz ela ser boa ou ruim é justamente o comportamento humano, e é justamente as pessoas que se utilizam dela. E quando eu penso no ChatGPT, no cenário educacional e no cenário da construção de textos, que tem erros e que, minha gente, pensa um negócio que me dá uma dor no coração, é justamente o fato de ser uma muleta. As crianças desaprendem a escrever. E uma coisa que eu falo que é extremamente recente, hoje de manhã, por exemplo, eu passei um modelo de artigo científico para eles começarem a treinar para as universidades, até porque eu trabalho com ensino médio, e muitos deles nunca nem souberam ou nunca nem ouviram falar no que é um artigo científico. Eles não sabiam nem o que era um texto justificado.
sabe? Eles não sabiam nem, como a professora falou, localizar uma vírgula. E eu não sou professora de português, minha gente. E eu me sinto corrigindo vírgulas nas provas que eles fazem, nas provas escritas. E, assim, é uma falha que vem da base. Como a professora disse, está no meio do caminho no direito, eu estou no começo do caminho. E me dá um desespero muito grande ver essa geração se formando e se formando com uma problemática relacionada à compreensão de leitura. E, minha gente, de verdade, eu trabalho em escolas grandes, eu trabalho numa escola que é muito grande, muito conhecida, e aí eu penso, gente, há 10 anos atrás, que foi quando eu estava saindo do ensino médio, há 10 anos atrás a gente tinha outro perfil totalmente diferente de estudante, sabe? Totalmente diferente de pessoas que iam atrás de um livro para ler, que tinha hobby de leitura. Hoje são pouquíssimas as pessoas que eu vejo com um livro lendo, mesmo que seja, sei lá, Colin Hoover ou qualquer outra pessoa, autor desse de best-seller. Então, assim, é uma coisa muito preocupante. E como eu falei, não existe inteligência artificial boa ou ruim, mas existe a forma com que a gente trabalha ela e a forma com que a gente vai se entender delas. E é aquela coisa, no estágio da docência a gente percebe que a gente precisa escrever e desenvolver a competência da escrita. Só que pessoas mais novas também têm que começar a atinar isso. E não está sendo suficiente eu, como a professora que eles veem todos os dias, dizer, gente, isso não vai dar bom para vocês no futuro. E é isso, é só o meu relato mesmo, não era pergunta, não. Qualquer oportunidade que eu tenho para falar um pouco sobre isso, para tirar esse peso do meu coração, eu uso, gente, foi mal. Não, tamo Tamo junto. Se junto. tiver mais Total. professores aqui, certo? Sintam-se abraçados, que eu acho que é Abraçado. uma das profissões aí mais nobres, né, e mais desprestigiadas no nosso país, tá? Porque a má educação é um projeto político, infelizmente, Tamo junto. certo? E a A gente má tem tanto educação é medo do chat GPT como robô na educação, porque a gente sempre formou as pessoas para serem robôs, né? Então é óbvio que Exatamente. vão perder pro chat GPT. Claro. E como otimista, eu espero que isso faça com que a gente mude a maneira de educar. E que daqui a Eu alguns sou anos... igual a você. Eu acho que é a oportunidade. É a A gente está oportunidade. vendo que não está indo bem. A gente já sabe que o ChatGPT não dá informações com boa acurácia. Então, é a hora que a gente tem, a oportunidade que a gente tem de discutir e mudar para melhor. Tá? Mas assim, eu entendo o que você falou, certo, Thaís? Eu tenho duas crianças, uma de 13 e uma de 6. A de 13, graças a Deus, já faz pesquisa, mas veja, eu peguei várias provas que vinham de uma simples pesquisa no Google, tá? Eram as questões que caíam na prova dele. Então, assim, também tem esse lado, e eu entendo esse lado do professor, tá? Não quero criticar os professores aqui, não, porque a carga horária, né, trabalhada é desumana, e às vezes não dá tempo mesmo de preparar uma boa prova, né, de se preparar. Como você mesmo falou, tem que falar de Karl Marx, sei lá, em 30 minutos. Então, veja, aí eles são levados a isso. Aí o chat GPT, né, vai acabar superando. E já sei de professor que usa também para fazer prova, tá? Mas é aí que a internet, que a IA generativa pode entrar para ajudar, sabe? Para reduzir essa Exatamente. carga Essa do carga. professor e poder dar Exatamente. uma aula de qualidade. Vejam como um aliado e não como um ofensor. Os alunos vão ver, mas existe exatamente é a oportunidade que a gente tem de preparar um outro tipo de aluno. Mas entendam, a educação no Brasil, de baixa qualidade, é um projeto político. Tanto nas escolas privadas, para formar alienados, como nas escolas públicas, para baixa qualidade, tá? E aí, Então, também... antes de passar para o Thiago, já deixo o jabá aí do episódio anterior do César Cast IA, que falou sobre IA na educação e ampliou várias dessas discussões aí. Fala, seu Thiago. Tiago, Thiago, a gente não está te ouvindo. Acho que a gente devia estar mutado na fala, não. Tiago, se tu nos ouve, coloca no texto ali para a gente poder saber que tu está nos ouvindo, ou se tu
conseguir colocar a pergunta porque a gente não está te ouvindo. Mas o pessoal tá chutando a mente? Eu acho que pode abrir para quem alguém mais. A gente pode encerrar também, fazer a fala final. O Thiago Fittipaldi. Desculpa. Ele vai escrever. Pronto, escreve aí. Escreve aí. Do nada a chamada. Tiago, por favor, Tiago. Tiago. Tranquilo. Ai, meu Deus, vai tu. E aí, povo? E aí, povo, fecha aí, arremata. O que a gente pode trazer aí para Enquanto ele começar escreve. esse É que ele vai arremate? escrever. Deixa eu escrever. Alguém Deixa eu mais quer escrever. perguntar? Alguém mais quer perguntar? Alguém mais tem alguma pergunta fora o Tiago? Por Se favor, aproveitar falem. agora. Tem os mais professores aí na sala que também se sentiram abraçados aí pela angústia. Só um PS, vou fazer um PS jurídico aqui. Patrícia falou 1000 vezes da Constituição. Galera, artigo 5º, por favor, todo mundo lendo. Proteção de dados está lá. Tá lá, lindo, maravilhoso. Oficialmente entrou no rol de direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Então, todo mundo presta atenção nisso, né? Foi uma batalha. Uma longa batalha, mas a gente conseguiu, entrou. Então, todo mundo atento. LGPD não é brincadeira. A galera acha que é brincadeira, mas não é brincadeira. Está super em vigor, está super atento. E, assim, quem não se atentar hoje, agora, né? Depois de tudo isso que a gente falou aqui, para o que estão fazendo com seus dados, não temos mais como ajudar, né? Porque foi só o que a gente falou aqui. Se preocupem, preste atenção na vida. Já precisa chegar na especialização com o artigo decorado. É isso, Com artigo 5º, por certeza. favor. Por favor. Pode ler artigo 5º, pode ler Já LGPD, Marco Civil da Internet. Já tô dando os bisus aqui. Todos os bisus já estão aqui. A discussão vai rolar, já precisa estar ciente, precisa exigir aí dos candidatos. Que vocês voltaram, minha gente. Entra no Instagram deles e pede. Pensa não que eles não têm equipe lá para ver as mensagens do Instagram, não. Tudinho tem. Vão lá no Instagram, é o jeito mais rápido de você ter alguma coisa de algum político que você votou. Vai lá no Instagram dele e posta, mas menino é rápido. E é um Coisa motivo de anda rápida. orgulho, né? E é um motivo de orgulho que a gente tem, né? Olha aí. Seu Tiago. Então, ele fala que sobre a conversa de proteção de dados, tem ouvido falar sobre VPN, que seria uma forma de evitar que empresas e hackers vejam seus dados. E ele quer saber se a VPN seria uma solução viável para o problema geral. Juridicamente. Cabeça aqui. Se a pessoa usa rede social, não tem VPN. E veja, a rede social já te acompanha para tudo que é canto, rapaz. Já tem todos os teus dados. Se usa o celular e conversa junto do celular O WhatsApp também pega o tudo. Google, tudo. Ele pode evitar algum tipo de metadados ou alguma coisa que não está... No momento que você colocou o texto lá na alguma plataforma. Minha gente, do jeito que assim você recebe indicação para comprar, sei lá, líquido para limpar a janela porque você estava conversando no café da manhã, que preciso lavar a janela ali, sei lá o que. É na hora. Assim, É na hora. tem Minha coisas gente, complicadas. Eu tava viajando com meus amigos. Agora, há 15 dias Deixa eu só atrás. responder ele. Ó, a VPN, ele vai servir, certo, para você dentro da sua casa com seu Wi-Fi. A VPN vai proteger contra ataque de hacker, mas não com a utilização do dado. O que a gente está falando aqui não é ataque de hacker, não é o hacker que chega e pega, extrai seu dado, roubando o seu dado. Não é isso que a gente está falando aqui, não. A gente está falando aqui das empresas, certo, que utilizam de IA generativa e que eles usam, certo, o que chama-se de web scraping, certo, os web scrappers, onde esses web scrapers são nada mais nada menos do que extrator de dados. Então, eles vão em bases, como eu falei, das redes sociais, do que você posta de comentários no perfil de alguém, certo? Do que você coloca no Twitter, né? Do que você responde no Facebook e daqueles dados que você já disponibilizou nessas plataformas, eles obtêm e alimentam o modelo. O pedido de agora não é que cada uma das pessoas tenha uma VPN, porque todo mundo está utilizando redes sociais. Faz parte da sociedade em que estamos inseridos, certo? O que a gente quer e o que a gente precisa exigir como sociedade é sobre a transparência do uso desses dados, porque os dados já foram coletados. Não tem mais, certo? Exatamente. É basicamente você isso entregar mesmo. de bandeja. É. Entendeu? Já tá Tem, lá, minha gente. teve um debate que eu fui, o primeiro debate
pelo grupo aqui o Squad, foi numa quarta-feira, parece que faz uns 20 anos atrás, aproximadamente, em maio. E tem uma pergunta ótima, que foi até para um professor da UFPE que estava lá. Um rapaz perguntou, professor, mas esse negócio do web scraping, se alguma empresa chegasse e pegasse todo o conteúdo da internet, ela podia pegar e ganhar dinheiro com todo esse conteúdo, assim. Já fazem isso, é a meta. Aí o É o cara, Google não, Meta. aí começou, aí o cara, bom, você acabou de falar sobre o que a OpenAI faz, assim. E aí você pode botar Meta, Google, tudo. Isso é porque a gente Mas, está enfim. falando das mais conhecidas, mas o que tem de empresa menor, que inclusive vende isso para as maiores. É assim, veja, Mas acho que vamos parar. vamos parar, gente. Esse é um assunto infinito. Senão a gente vai Já ficar aqui, vai dar meia quase noite, 2 horas E se deixar até conversando aqui. já uma pouquinho, bora um pouquinho. E era isso, então, pessoas. Queria convidar vocês aí, então, a fazer uma despedida. Fechamento. Também, Fechamento. drogazinho de médio usa. O Pão de Açúcar também, tá? Quando você acessa o Wi-Fi deles. Também, tá? Deixa eu só dizer. Eu acho que, de últimas considerações, deixa eu só dar uma dica de um livro que eu acho que ajuda muito a gente entender esse nó que a gente está aqui. Tem uma antropóloga chamada Letícia Cesarino. Ela tem um livro chamado O Mundo do Avesso. Ela ela usa uma teoria de um cara, Gregory Bateson, que é um cara da cibernética, né? Que é assim, ele fala que ele entende o mundo em cima de uma lógica, de uma ecologia da mente, onde, assim, a mente não é o cérebro, certo? A mente é uma mente como essa coisa coletiva, tudo, e tem uma ecologia, certo? Essa ecologia, ela muda, e assim, é essa ecologia que faz com que a gente não se preocupe, por exemplo, com os dados que a gente está dando para Drogazil, porque a gente quer um abatimento de 70%, e essa ecologia que faz com que a gente não pare e pense, mas peraí, por que estão dando 70%? Será que não é tipo aquela... Assume nas suas preferências de Não, e também, será que não é tipo, eles aumentam 70% para dar aquele, tudo pela metade do dobro do preço, né? Aquela coisa. E aí você vai o tempo todo entrando naquele mood. O livro fala especificamente sobre o que aconteceu nas últimas eleições nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E em cima dessa ecologia da mente. É fantástico o livro. Eu acho que ajuda muito a entender essa situação. Tem uma invasão de alguma privacidade, né? Que é o escândalo da Cambridge Analytica. Também, Exatamente. que é bom, para quem não assistiu, vale a pena. E é engraçado como Cambridge Analytica é coisa do passado. É coisa do passado. Mas foram os É precursores, né? repaginado, né? São os precursores, né? Outras versões. É do passado. Massa, aí queria agradecer esse tempo com vocês. Muito obrigado para quem está até agora aqui com a gente. Muito feliz por ter ficado. Obrigado pela produção. 127 pessoas ficaram até o fim, gente. Foi lindo. Produção, eu amo. Produção, valeu aí demais. Muito honrada por estar aqui, certo? Valeu demais. Eu também. Obrigada, pessoal. Espero por que ter tenha contribuído, sido bom para todos. Que tenha, Contribuído, exato, pra abrir a contribuído. Exato. Estamos à disposição, tenho certeza. Falo por mim, mas também pela mesa. Se quiserem continuar o debate, busquem a gente, falem com a gente. Estamos aqui, não é mesmo? Vamos conversar, vamos debater. Eu não falei, mas eu dou aula no mestrado profissional de design também. E aí, em algum momento, a gente se cruza pela SAS School. Peraí, eu só quero falar que não só uma Mabuse aqui é intelectual, certo? Eu vou indicar aqui um livro, eu tava... Eu não sou, não. Vamos lá Não, aqui. que é isso. Que não é de direito o livro que eu vou indicar, infelizmente, mas é Weapons of Mass Destruction, de Cathy O'Neill. Sim. Vale a pena. É justamente o que a gente está debatendo aqui sobre IA e tudo mais. Então, deem uma olhada,
Vale a pena. Uma outra referência aqui, É. né? Já que uma música está aqui citando o Eu tempo só citei, todo eu sou aí. documentário Netflix. Desculpa. É isso, não, estamos aqui trazendo um nível para isso. Eu vou trazer um livro também, entendeu? Eu podia até confirmar o nome certinho. Vale a pena, galera. Olha. E os vídeos dela no YouTube são muito legais. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela- E eu me sentindo mal aqui, porque enquanto todo mundo com papo filosófico, recomendando livro, eu só pensando que eu comprei essa camisa aqui porque o Instagram não parava de me recomendar. Pelo amor de Deus, vamos ver se eu compro logo de uma vez para acabar com essa recomendação, porque em algum momento eu deixei meu dado lá e alguém pegou, né? Mas, povo, queria agradecer demais todo mundo aqui. Então, a gente chega ao final desse episódio do César Cast A. Estão perguntando aí, ó, o nome Queria- do livro. Agradecer a presença de todo mundo, dizendo que o episódio vai sair mais logo no Spotify, né? Além de quem escutou aqui. Se alguém quiser contribuir com essa discussão depois, traz para a gente a sua opinião sobre o assunto, manda dúvidas e comentários para o e-mail podcast@cesar.org.br. Aproveita aí, já segue o César nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, qualquer outra rede social que você encontre por aí. E queria desejar uma boa aula, um bom começo de especialização para todo mundo que ficou aqui até o fim, quem escutou depois. E, como o Mabuse falou, nos encontramos aí pelos corredores reais, físicos ou virtuais da Cesar School em algum momento. Muito obrigado e até o próximo. Também, pessoal. Até a próxima. Fazer a indicação. Eu tenho que perguntar o nome do livro. Foi. É Weapons of Mass Destruction, de Cathy O'Neill. Mabus, vai daí. A produção vai colocar no set. Não derrubem aí. Coloca no chat e colocamos depois na descrição do episódio lá no... É isso. Obrigada, galera. Tchau, tchau. Weapons of Mass. Exato. Exato. O próprio lá. E era isso, boa noite. Encerramos por aqui, porque não tem cerveja na mesa, né? Então precisamos encerrar. Vamos lá. Que pena. Valeu. Obrigado, pessoal. Foi ótimo. Foi ótimo, valeu. Tchau, tchau. Tchau.